E aí, galerinha, dando continuidade um pouquinho a nossa aula de Bootstrap, tá? Na última, revisando, nós demos uma estudada sobre os conceitos básicos de como que funcionam as grids, containers, mas bem passado por cima mesmo, só para entender. E hoje nós vamos começar a trabalhar um pouquinho na efetividade, tá? Então, assim, o componente que eu quero trabalhar com vocês hoje, ele chama-se Jumbotron. O que é o Jumbotron? Geralmente é aquele painel inicial do seu site, aquele banner inicial do seu site, onde tem as boas-vindas, tem o logo da sua empresa, ou então tem uma imagem de fundo, tá? Na verdade, esse cara aqui, ele é um elemento pai, ele não fica dentro ele não fica dentro de uma container, ele tem um comportamento de uma container, eu consigo gerar dentro dele container, eu consigo gerar sistema de grid, tudo dentro dele. E como que funciona? Aqui tá toda a documentação dele, tá, galera, de como que ele funciona. Eu não vou me fixar na documentação. Quem quiser, site do Bootstrap, getbootstrap.com.br, componentes Jumbotron. Vamos praticar um pouquinho. Esse daqui é o documento da aula passada, tá? Se nós virmos aqui, não é essa pasta. Deixa eu fechar essa pasta aqui. Esse é o documento da aula passada. Só que qual que é a diferença? Agora na minha pastinha eu criei uma pasta IMG e coloquei uma imagem lá que eu vou ensinar vocês a fazerem algumas coisas diferentes, tá? Então, vamos lá pro nosso código, tá aqui ele, tá? Então eu coloquei um title chamado Jumbotron aqui. E como funciona o Jumbotron? Para fazer o Jumbotron é a mesma coisa, div, tá? Jumbotron. Então aqui já está o nosso componente chamado Jumbotron. Mas eu posso pôr qualquer coisa? Posso vir aqui por um H1, que vou chamar a classe display4 do Jumbotron. Esse display4 é o que determina alguns tamanhos, acima, abaixo. Quiser saber um pouquinho mais sobre isso, também está lá na documentação do Bootstrap. Vocês vão encontrar, eu acho que na tipografia, tá? Vocês vão vir aqui em layout, conteúdo, tá aqui, ó, tipografia, tá? Então você vai ter o display 4, tudo isso que eu vou estar usando aqui, tá? Então display 4, vou pôr assim, Adriano Castro. E isso no nosso site vai dar esse efeito aí, ó. Tá? Então, ele é um painel, tá? É um painel que nós colocamos no site geralmente para ser o banner do site, o que vem antes do menu, ou em alguns casos você põe o menu acima e ele abaixo. Mas essa é a ideia, o destaque, né? O nosso painel, tá ok? Feito isso, eu posso usar uma variável dele, que é o Jumbotron Fluid, tá ok? Porque quando eu trabalho com ele fluido, tem até aqui na documentação dele, Jumbotron, você tem ele do esquema fluido. E os componentes dentro dele, eu posso colocar dentro de uma container, ou até mesmo uma container fluid. Se eu pôr dentro de uma container, ele vai ficar de uma forma mais centralizada dentro da tela. Se eu chamar o fluid, ele também funciona e ele vai ocupar toda a tela. Vai, por exemplo, para o canto esquerdo nosso.
tá? Ah, eu tenho como centralizar isso? Tem. Você pode vir aqui, chamar uma classe pronta do Bootstrap que chama TextCenter. Ele vai centralizar o nosso H1, tá? É possível eu colocar algo abaixo? Posso pôr um parágrafo e também vou usar uma classe específica que chama lead e vou fazer um resumo aqui. Não vou fazer um resumo, vou escrever só Loren aqui, até porque faltou a criatividade agora para mim escrever algo, tá? E tá aí, tá ok? Também centralizado. Por quê? Eu apliquei a centralização no container, tá? Se eu tivesse feito somente isso, colocado a centralização no H1, o meu resumo ficaria lá para a esquerda, tá ok? Ou seja, deixa eu pôr tudo centralizado, eu posso fazer assim. Mas Adriano, eu posso também, já que eu abri uma container, eu posso dividir isso daí em grids e trabalhar com as colunas? Sim, é possível, sem problema algum. Vamos imaginar que eu vou tirar esse parágrafo aqui e eu vou criar assim, ó, div co12.co.md6, tá? Vou dar um Loren aqui. Vou copiar aqui para baixo. E onde está esse Loren aqui? Todos os direitos reservados. Não se coloca aqui, mas eu estou colocando só para vocês verem que eu consigo fazer o sistema de grid. Ah, eu esqueci de chamar a raw. Peraí. Dob não, né? div.raw. Certo? Ou seja, eu dividi as duas colunas, todas elas centralizadas, e o conteúdo é colocado, organizado dentro do Jumbotron em duas colunas. Então é possível organizar dentro do Jumbotron grids sem problema algum, tá? Para nosso exemplo aqui, não é o que eu quero, tá? Não é a minha ideia. Volta ao normal. Tá aí, tá ok? Posso também brincar um pouquinho. Existe uma classe no Bootstrap que chama alertas. Tá vendo? Que faz ficar azul, vermelho. Eu posso pegar, por exemplo, e usar a classe aqui, ó, alert primary. Então eu vou lá no meu Jumbotron e chamo alert primary. Tá, faço meu Jumbotron de cada cor que eu quero, tá ok? Maravilha. Mas Adriano, ainda não tá do jeito que eu gosto. Eu queria pôr uma imagem no fundo desse Jumbotron e gostaria de mudar a cor de uma cor que não tem aí. É possível? É. Existem duas formas. Eu poderia simplesmente interferir nessa class chamada Jumbotron, que é a class matriz do Bootstrap, que é algo que eu particularmente não gosto de fazer, ou você faz de um jeito mais prático. Vem aqui, cria um CSS seu, estilo.css, tá? E linka o seu CSS juntamente com o CSS do Bootstrap. E aí você cria a sua classe. Por exemplo, ali chama Jumbotron. Eu vou criar uma classe chamada painel. Não faz muito sentido, mas vamos lá. Painel. Em vez de eu usar cor no fundo, eu vou aplicar uma imagem.
aquela imagem que eu mostrei para vocês, que chama Mathematic. Vou centralizar ela em todos os âmbitos. Vou pedir para não executar repetição. Em questão de tamanho, eu vou dar um background size e vou falar que ele vai ser do tipo cover, vai copiar, vai ocupar tudo. E aí eu chamo essa classe painel, aqui ó, painel. E vamos ver se vai aplicar. Tá lá, tá? Poxa, Adriana, mas a letra ficou sumida, perdida no meio dessa imagem. Eu posso mudar? Pode. Se eu já criei a classe painel, eu venho aqui e dou um color. Vou pôr aqui qualquer coisa, não sei, eu acho que um vermelho vai ficar legal. Vermelho vai ficar legal. Vamos ver. Tá lá. Ficou 1000%, mas tá funcional. Posso interferir de várias formas, né? Fonte, weighting, vou usar 900. Deixa eu ver se melhorou. Não mudou, tá? Na verdade, isso daqui não vai mudar muito, não. Mas é só para demonstrar para vocês as possibilidades, né, que o Bootstrap te dá. Feito isso, eu encerro agora nossa videoaula aqui sobre o Jumbotron. E para a próxima eu vou entrar na parte de barra de navegação. Beleza? Abraço e até a próxima.